Pessoal, hoje eu vou explicar o vídeo mostrando esse verde lindo que tá aqui no meu quintal. Vamos falar aí do substrato. Não necessariamente a gente vai usar essa terra aí do chão, mas tem gente também que usa, eu não uso. Só para deixar bem claro, viu? Mas muitos dos ingredientes que a gente coloca são plantados para depois que não servir mais, a gente pegar e usar como substrato. Viu? Mostrar aqui nesse verde lindo. Aqui tá a minha palmeira. Aqui tá a minha areca, né? Que o pessoal chama areca. Aqui a gente chama isso aqui de coqueirinho, essa plantinha aqui. Ignorem essa quantidade de mato. Agora aqui é inverno. E para controlar essa quantidade de mato dá trabalho. Só quando passar mais um pouco as chuvas que a gente consegue manter. Nada melhor do que falar de substrato e replantio, né? Com essa quantidade de verde lindo aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Verônica Santos, estou falando com vocês da Bahia. Aqui agora é um tempo mais chuvoso e um pouco mais frio, mas nem tanto. Não faz tanto frio assim. Nasci e me criei na roça, com as mãos e os pés no chão, literalmente. Gostava muito de brincar de areia, de pegar as plantas da minha mãe, fazer mudinhas para fazer o meu próprio jardinzinho. Ia para a roça com meus pais. E aí, o que eu tenho aqui de experiência, então eu sempre tive contato com a terra, com as plantas, desde toda a minha vida. O cenário vai ser um pouco diferente, ainda vou para as rosas também, vou mostrar também algumas outras plantas. Se você quer saber sobre o substrato, o porquê de replantar a sua planta no substrato novo, de fazer essa troca e de reutilizar o substrato, às vezes é bom e às vezes não. E porque você trocar a sua planta de terra vai deixar essa planta bem mais vistosa, bonita. Apesar da rosa do deserto ter entrado na minha vida recente, algumas coisas básicas com as plantas e com a terra, elas nunca mudam. E é nesse vídeo que eu vou falar sobre o que eu sei aqui das plantas, da roça, e que também serve para a rosa do deserto, que é a troca de terra nova. Assim como a gente faz na roça com as plantações, que a gente fica trocando de terra, dando um tempo de espaço para ela voltar a ter nutrientes, para voltar a plantar de novo, porque chega um momento que ela fica fraca, a terra. Então, é por isso que também a gente troca o substrato da roça do deserto, porque chega um momento que esse substrato, ele perdeu todos os nutrientes, e é preciso a gente fazer a troca de tempos em tempos. Uma vez no ano, pelo menos, é bom que a gente acrescente um pouco de substrato no fundo do vaso ou faça a troca completa desse substrato. Para mim, a rosa do deserto, ela não é um bicho de 7 cabeças, não. Aqui, como eu já cresci no meio das plantas, mexendo com terra, eu sempre estou observando muito bem as plantas, seja rosa do deserto ou outras plantas que eu tenha. E para ficar... Eu acredito que mais simples a explicação, você vendo de outro modo, com outras plantas, como eu vou mostrar agora aqui dentro da minha plantação ali de milho e feijão, é bem pouquinho, é só um pedacinho pra gente comer um milho maduro, tem um feijãozinho verde pra gente comer também, maduro, que a gente gosta. E às vezes você vendo por outro lado, talvez você veja que é mais simples de entender do que você imagina, vendo de outro ponto. E aí eu já tinha preparado a gravação do vídeo, que eu vou mostrar agora pra vocês, mas eu resolvi acrescentar esse início pra não ficar... É estranho para você que vai começar assistindo o vídeo aí apenas na plantação de milho e feijão. O vídeo começou bem diferente hoje, né? Com essa quantidade de verde linda que eu amo. Isso aqui. E o vídeo de hoje é para falar sobre substrato. Substrato velho, que às vezes a gente faz o replantio das nossas plantas e fica aquele substrato que a gente tirou porque tinha algum problema. E hoje eu vou mostrar e falar aqui para vocês como eu faço a reutilização desse substrato velho e em qual situação eu não uso mais. Porque às vezes dá para a gente usar e outras vezes não. Então, se você quer saber, fica aqui nesse vídeo. Por que que eu estou começando aqui nessa rocinha? Aqui é o meu quintal, viu? O meu quintal de... milho e feijão, que a lagarta tá comendo ali, ó. Ó. Que milho natural é outra coisa. A lagarta também fica presente. E aqui as minhas
palmeiras. Não estou tendo muitas flores de rosas do deserto, mas tem algumas plantas aqui muito bonitas, né? Que as palmeiras, tem essas plantinhas aqui no chão. Tá precisando fazer uma limpeza aqui, uma repaginada nesse quintal, cortar as folhas delas. E eu quero falar aqui para vocês, no meio dessa roça aqui de milho, e tem um feijãozinho também junto, sobre substrato e terra baseado na minha experiência de vida, viu? Aqui na roça. A gente que mora na roça, a gente tem um jeito para plantar as coisas. Acho que cada pessoa tem o seu jeito, né? Na verdade, ou a região também de onde a gente mora tem um jeito de lidar com a terra. E para falar de substrato, nada melhor do que a gente vir direto aqui na terra para falar um pouco, porque o substrato velho, já reutilizado, ele não tem mais tanto nutriente para as plantas. Às vezes a pessoa passa ano e ano que não troca o substrato da planta e não sabe por que a planta não está desenvolvendo, né? E é nessa rocinha aqui que eu quero explicar isso, ó. Aqui a gente costuma plantar, né? Vamos dizer, vamos dar o exemplo aqui do milho e do feijão. Esse ano a gente plantou o milho e o feijão. Ano que vem a gente vai e planta de novo. Ano que vem, no caso, já não vai dar no mesmo vigor que esse ano, porque a terra já foi usada pelo mesmo tipo de planta, né? Plantar milho de novo e feijão de novo. Eu vou ter que precisar adubar essa planta, porque esse ano ela já se nutriu aqui dos nutrientes que tinha dessa planta, dessa terra. Eu poderia fazer o que ano que vem? Substituir e plantar outro tipo. Poderia plantar um aipim e aí ir trocando, porque cada um dessas plantas aí, elas vão se alimentar de uma forma diferente da planta. Para quem tem horta também, sabe aí o que eu estou falando. Eu já tive horta aqui na minha casa, antes da rosa do deserto, mas eu meio que abandonei a horta, primeiro porque as galinhas atacam minha horta e não ficou nada. Depois porque veio as rosas do deserto e tomou o resto do tempo que eu tinha. Mas eu tinha uma horta orgânica. E assim, eu fazia o plantio de cenoura. E aí, quando era na próxima vez que eu ia replantar, eu não usava mais aquele canteiro. Eu já substituía, eu colocava o coentro no lugar. Porque a cenoura está debaixo da terra, né? Ela usa alguns tipos de nutrientes diferentes do coentro ou de um couve, que já dá na parte de cima. E aí o canteiro que era de couve, vamos dizer que eu já invertia, já colocava cenoura. E o que era de coentro, já colocava cenoura também, que eram os que eu mais gostava de plantar. E assim eu ia fazendo a troca, que era um espacinho pequeno, ia trocando os cantinhos. Isso serve para a rosa do deserto. Se você quer reaproveitar, o melhor seria você pegar a sua rosa do deserto e colocar em um substrato novo. Porque aí ela ia ter todos os nutrientes para ela poder se alimentar, né? Só que às vezes a gente não está com condição de comprar um substrato novo e a gente quer reutilizar. O que é que você pode fazer que eu faça aqui? O substrato estando em boas condições, você acrescentar um pouco de algum substrato que você tenha, só para dizer que não colocou nada, e aí colocar adubação também. Porque já que ele não tem os nutrientes da terra, você usa um pouco mais de adubação com uma certa rotina, sabe? Sem deixar passar muito tempo sem adubar, porque você sabe que o seu substrato, ele não tá com nutrientes que aquela planta ali precisa. Mas se você tirasse sua rosa do deserto e colocasse, vamos dizer, alguma outra folhagem diferente, uma planta de folhagem, que não se alimentasse especificamente dos mesmos nutrientes que a rosa do deserto precisa, né? Por ter aquele caldex gordo, muitas flores. Então, ela precisa de mais uma quantidade de nutrientes. Aí você coloca uma planta mais simples. Já dá para você aproveitar também em outras plantas. No caso dessa terra aqui, se no próximo ano eu quiser plantar de novo milho e feijão, vou ter que caprichar ainda mais na adubação desse milho e desse feijão.
porque já vai estar uma terra mais fraca. Tô aqui com esse saco, viu? Não é do original, já é uma mistura aqui, só para aproveitar o saco. Primeiro ponto aqui que eu vou falar. Se você quer economizar no seu substrato, você tá com muitas plantas para replantar e o investimento em substrato completamente novo para suas plantas vai ser muito alta. No meu caso aqui, né, se fosse no meu caso, eu faria o quê? Se o substrato se a planta tá lá no vaso e ela não tá passando por nenhum problema, você não tá tendo perca com aquele substrato, o substrato não tá dando tanta podridão, não tem presença de insetos, eu, no seu lugar, faria uma troca, um falso levantamento de Caldex. Que seria o quê? Deixar a planta no torrão que ela está, porque já vai diminuir um pouco, né, o substrato. Colocar o substrato no fundo, um pouco do substrato novo no fundo do vaso, porque aí aquelas raízes que estavam no fundo do vaso, elas vão já encontrar aquele substrato novo e começar a dar uma energia de novo para essa planta. Vai dar aquele up na planta, né? E aí você já coloca um super simplesinho ali junto. E aí ela vai dar uma energia boa. Mas se você quer fazer a troca geral do seu substrato, porque ele às vezes já tá muito compactado, ou tá segurando muita água, sua planta tá muito fraquinha e você vê que ela não desenvolve, aí a pessoa já poderia, né, desmanchar um pouco mais esse torrão. Estou falando aqui no caso de reaproveitamento, viu? De substrato. No caso, você poderia desmanchar um pouco esse torrão. Você descartaria um pouco do substrato velho e acrescentaria uma quantidade maior do substrato novo. Vamos dizer que você reutilizasse uma parte do substrato que você acabou de retirar da sua planta. Um exemplo, pessoal. Uma parte. E acrescentaria duas de substrato novo. Porque ia ter mais quantidade de substrato novo do que do velho, né? E também já era uma economia de um potinho. Que para quem acompanha o meu vídeo sabe que, pessoal, eu respondo as coisas para vocês de acordo com o que eu faço aqui na minha casa. Não é porque eu tô dizendo que é desse jeito de certeza, não. Cada quem tem o seu jeito, até porque eu não estudei sobre esse assunto, não. Eu faço a pesquisa, fico pesquisando, assistindo vários vídeos de pessoas que entendem. E aí eu vou fazendo aqui, vou vendo o que dá certo. E aí eu falo para vocês, viu? Aí eu fiz no meu último vídeo um substrato novo, que eu usei tudo novo. E eu peguei uma parte do substrato que eu tinha aqui, que não estava tão velho ainda. Por que ele não estava velho? Porque eu tinha feito um replantio dele. E com 3 meses, por aí, eu acabei retirando tudo de volta. A planta não deu nem tempo de se nutrir. Por que eu retirei tudo de volta? Porque eu tinha feito uma mistura e tinha pesado na areia. E quando eu fazia as regas, eu sentia que ficava úmido por muito tempo. Antes de eu ver qualquer podridão ou de eu perder alguma planta, porque graças a Deus não perdi, quer dizer, perdi acho que uma. Aí eu disse, oxe, quer saber de uma? O inverno já tá perto, eu não quero passar o inverno com esse substrato. Eu vou desplantar essas plantas e trocar o substrato, que foi o que eu fiz. Tirei as plantas do vaso e aí fui juntando o substrato. E aí depois eu acrescentei materiais leves e com pouca matéria orgânica, que foi palha de arroz e carvão. E aí o restante do substrato que estava pesado e com mais quantidade de areia, eu guardei ele em um saco. E aí toda vez que eu faço um substrato novo, eu vou e pego uma partezinha dele, porque aí eu coloco junto do substrato novo que já tá bem soltinho, eu deixo um pouco mais solto já para acrescentar ele. E não coloco mais areia nos meus substratos, porque eu ainda tenho esse substrato com um pouco de areia dentro. E aí, quando eu faço a mistura, já fica bom. E como eu falei aí no início, por que a gente vai reutilizar o substrato? Porque a gente quer fazer dinheiro render, né? A gente vai reciclar, a gente quer baratear os custos. E às vezes a gente tem muita planta. Se você tem pouca planta, compre seu substrato novinho, que é bem melhor. Porque nem sempre é uma boa ideia você reciclar substrato velho, não. Porque às vezes esse substrato já passou por algum problema, você precisou
descartar ele justamente por isso, ou você teve podridão e foi obrigado a tirar essa planta desse substrato por conta dos fungos, das bactérias, cochonilhas de raízes, nematóides. E aí, por que você vai reutilizar e misturar um substrato desse contaminado com as outras plantas novas que você quer replantar? Então, você tem que ver se vale a pena, né? Esse risco. Cada caso é um. Eu não posso dizer a você, reutilize, faça que dá certo, porque eu não sei a sua situação, eu não conheço o seu substrato, não sei o estado que está o seu substrato, não sei o estado que estava a sua planta quando você desplantou. Eu sei das minhas aqui e do meu substrato. Quando eu retiro uma planta que apodreceu totalmente em um substrato, eu não quero aquele substrato. A não ser que eu saiba muito bem o que foi realmente que aconteceu ali, porque foi que aquela planta apodreceu, se foi porque eu fiz um corte nela e eu coloquei ela no substrato e ela veio apodrecer porque ela estava cortada. E aí já é diferente do que você ter uma planta totalmente sadia e você ter colocado no substrato e esse substrato ter algum problema nele que fez sua planta apodrecer, como presença daqueles fungos escuros, fungos pretos, os fungos escuros aí são maléficos para as plantas, né? Os fungos bons são os claros, os amarelos e os brancos. Tem os fungos bons e tem os fungos ruins. Se você vê fungos escuros pretos, então você já descarta. Agora sim, tem o processo de esterilização, né? Do substrato também. Nunca fiz, tem um amigo que faz. E também vi pessoal falando nos vídeos que eu pesquisei, pessoal falando também, mesma coisa, que você também pode esterilizar ele, né, colocando no forno, mas aí teria que ser uma quantidade bem pequena, que você não ia estar sujando o seu forno para estar aquecendo esse substrato. Colocar ele numa vasilha de alumínio e você botar para, vamos dizer que cozinhar, seria o vapor, né? Cozinhar esse substrato no vapor. Eu não sei se eu tô explicando direito, mas é porque é uma coisa que eu nunca fiz. Então, eu não gosto nem de falar dessas coisas que eu nunca fiz. Mas tem isso aí, de você esterilizar ele colocando no fogo, numa vasilha. E aí você deixa lá por algumas horas, que aí vai matar esses micro-organismos que tem lá dentro, esses fungos, esses negócios que prejudicam as plantas. E aí vai estar pronto para o uso. Mas tem todo esse trabalho aí que você tem que ver se você está disposto a fazer para reutilizar esse substrato de novo. E tem um problema também das cochonilhas, né? Que as cochonilhas, elas, por mais que você faça ali um tratamento nas grandes, nas adultas, fica aqueles ovinhos lá dos bichinhos, seja lá de qualquer outro bichinho que tenha lá na sua planta. E aí você acha que colocando no sol vai matar qualquer coisa que tenha no seu substrato e não vai, porque eu já fiz pesquisa sobre isso e tudo fala que os ovos e algumas larvinhas, nematóides, esse tipo de coisa, eles duram por meses ou até anos no substrato. Eles aguentam passar esse período. Então, você pode usar, como eu já usei, substrato aqui que tinha presença de cochonilha, mas bem de início, se tiver muito contaminado e for um vaso só. Você tem um vaso aqui de substrato e ele está infestado de cochonilha. Melhor que você jogue fora, porque um vaso não vai fazer diferença não. Agora, se você quer e você tem aí algum produto que você tem certeza que vai matar essas cochonilhas, eu uso aqui, né, para fazer isso, o Evidence. Mas você pode usar qualquer outra coisa que você consiga comprar com mais facilidade. Você vai fazer uma aplicação, eu coloco dentro de um saco. Eu faço isso principalmente quando eu pego as folhinhas lá da roça, que vem bastante inseto dentro. Quem pega substrato em roça sabe que vem um monte de bichinho, um monte de inseto. Eu coloco num saco. Pego a bomba, faço a mistura ali do produto e e derramo dentro do saco para matar esses bichinhos, esses insetos que ficam no substrato com inseticida. Eu faço desse jeito. E aí eu já tô com o substrato pronto para misturar com os outros. A mesma coisa é das cochonilhas. Se você tiver algum produto para matar as cochonilhas, né? Mas ficar de olho, porque você sabe que ali já tinha presença, então é por sua conta. E se for nematóides, então, minha filha, se livre. Para quem não sabe, nematóide são uns vermezinhos, umas bolinhas que ficam grudadas na raiz
da rosa deserta. E quando você acha uma planta assim, a planta não tá desenvolvendo não, do jeito dela fica parada até praticamente morrer a sua planta. Então você não vai usar um substrato desse, você tem que descartar, porque o nematóide é o mais complicado aí. E é melhor que você descarte. Se você desplantou uma planta com aquelas bolinhas, não reutilize mais aquele substrato não. Pessoal, olha essa bainha do facão que tá ali, ó. Tudo solto aqui. Porque a gente tava, eu cortei um pé de acerola que tinha aqui, mudando de assunto. Tinha um pé de acerola aqui, ó. Aí tava tapando muito. E pé de acerola, vocês sabem que junta muito inseto, muito percevejo, muito bichinho. Acabei cortando ele. Porque eu também tenho mais outro pé de acerola. E esse aqui não colocava tanto, ele colocava pouquinhas. Aí eu disse, ó, quer saber de um, eu vou cortar. Aí o facão ainda tá ali. E também a gente deu um jeito no mato que tinha aqui para diminuir um pouco dos insetos, ácaro, essas coisas assim. Mesmo assim, eu fiz uma aplicação depois de produto contra ácaro nesse restinho que ficou. Agora, a melhor forma mesmo de você reutilizar o substrato velho seria colocando outro tipo de planta que não fosse suculenta. Porque a rosa deserta é um tipo de suculenta, que não fosse suculenta, que não fosse rosa do deserto. Se você tem outras plantas, deixe o substrato para colocar outras plantas. Que aí ela ainda vai ter algum nutriente para aquela planta diferente se nutrir daquele substrato. Mesmo assim, você ainda enriqueça ele com mais alguma coisa. Ali mesmo tem uma bacia, ó, que eu vou retirando e coloco ali, naquela bacia. Aquele mesmo eu não sei se eu vou reutilizar ele, ele vai ficar ali. Eu vou colocar um fungicida nele. Outra coisa, se você, ó, se for bichinho, você, antes de você reutilizar e fazer a mistura no seu novo substrato, você junte num saco e faça a aplicação de um inseticida, se for bichinho. E se for fungos, bactérias, essas coisas assim, aí você já faz um uso de um fungicida e um bactericida também, coloca em um saco e aí faz a aplicação e deixa lá por um tempo. Se você quer teimar em usar. Não tô mandando ninguém usar nada não, né? Tô falando o que eu faço aqui na minha casa. Aquele mesmo vai ficar para mim plantar algumas plantas minhas aqui, de folhagem, sabe? E aí eu vou colocar naquele substrato um pouco. Porque não é suculenta, não é planta com caudex assim mole. Aí acho que não tem problema não. Viu, pessoal? E minhas plantas estão assim, né? Algumas já iniciaram a brotação, outras não. Pra quem não sabe aí o que aconteceu, tem vídeo aí no canal falando porque é que elas estão assim todas peladinhas. E já já elas estarão cheias de folhinhas e bem verdinhas aqui com muita brotação e muitos botões. Para me mostrar aqui muitas identificações novas que tem aqui. Muitas plantas que eu ainda nem vi a floração, viu? Porque tem bastante aí identificação de flores para a gente conhecer, ver tamanho, se é fácil de abertura. Para mim falar aqui para vocês. E pessoal, até o próximo vídeo.